Nós estamos de volta. Nosso programa, Especialidade Ciência para a Vida, e nós estamos aqui com alguém muito importante, o professor Murilo Zerbini, que entende de vírus, de plantas e pode nos falar também de algo muito importante que está nos ocasionando aí muitos problemas, o nosso Covid-19. E eu gostaria de fazer uma pergunta, afinal de contas, por que Covid-19 e não 20 ou 30 ou 1? Né? Ou 0, né? Covid-0, botar 19, qual a razão? É simples, a doença começou em 2019. Então a OMS, que deu o nome à doença, né? Porque Covid-19 é o nome da doença. Eles batizaram a doença o COVID de coronavírus, disease, né? Doença em inglês, e o 19 porque começou lá na China em dezembro de 2019. Essa é a razão? Essa é a razão. Eu acho que muita gente não sabe por que razão 19. A OMS ela tem algumas recomendações para dar nome a doenças, evitar usar nome de país, evitar usar nome de grupo étnico, para evitar para não dar um paradigma com relação ao vírus chinês, né? O vírus não é chinês, o vírus, pelo contrário, né, do mundo inteiro, né? Perfeito. E o que você tem mais a nos falar sobre esse vírus, na sua experiência como pesquisador? Embora você trabalhe com vírus de plantas, né? Mas com certeza lida, inclusive faz parte de um comitê internacional. Como a gente estava falando antes, os coronavírus são conhecidos há muitos anos, eles são vírus que infectam várias espécies de animais, né? Causam resfriados comuns, muitos desses resfriadinhos que a gente tem são causados por coronavírus, né? Apareceu esse agora que tem essa característica de causar uma doença muito mais severa, uma pneumonia severa, e ter uma taxa de mortalidade maior, né? Na verdade, Lândia, as pessoas, os especialistas, eles há alguns anos já, eles alertam que era uma questão de tempo até uma pandemia dessa acontecer, né? Hoje você encontra na internet clipes até do presidente Obama falando que há 5, 6 anos atrás, que era notório que isso mais cedo ou mais tarde aconteceria, né? Então, não foi tão surpreendente assim. A gente não sabia exatamente aonde ia aparecer e de que forma ia aparecer e quando, né? Mas, infelizmente, isso significa que em algum momento vai aparecer de novo, vai aparecer outro vírus, né? O que a gente espera é que quando aparecer de novo a gente esteja mais bem preparado para se defender. E você vê alguma solução no momento, assim? O que seria possível? No momento é o que a gente está fazendo, é o isolamento, né? A solução definitiva vai ser quando aparecer uma vacina. Né? E vai aparecer uma vacina. Vai levar alguns meses, vai levar um ano e meio, com sorte, né? Mas vai aparecer, né? Tem muita gente boa trabalhando nisso. Afinal de contas, explica para nós como é que se faz uma vacina? Bom, de novo, não é exatamente com que eu trabalho, mas a gente conhece um pouco, nessa área do coronavírus. Como é que, afinal de contas, os pesquisadores vão fazer? Tem duas formas básicas de tentar obter uma vacina, tá? E eu vou usar de forma bem popular, o vírus morto ou o vírus enfraquecido, tá? Então vamos pegar, por exemplo, o vírus enfraquecido, que é a vacina da poliomielite, a da gotinha, era o vírus enfraquecido. Então o pesquisador ele precisa fazer um trabalho muito bem feito de laboratório para isolar uma estirpe enfraquecida do vírus, que tem que ser estável, ela não pode se reverter, né? E a vacina é esse vírus enfraquecido. A febre amarela também é um exemplo de uma vacina de vírus enfraquecido. Então, quando você toma a vacina, o vírus multiplica. Você vai ser infectado. Tá? Só que você vai ter uma infecção leve. A maioria das pessoas não tem nenhum sintoma, né? Alguns têm um sintoma muito fraquinho. Mas isso estimula o seu sistema imune e você passa a ficar imune à estirpe forte que eventualmente poderia te infectar. Tá? Do ponto de vista de proteção imune, é o melhor tipo de vacina que tem. A imunidade geralmente é para o resto da vida, né? Varia de vírus para vírus, mas então é uma proteção mais forte e mais estável. O risco é que é um vírus vivo, né? Então ele sempre pode reverter. Você pode transmitir esse vírus fraco para outras pessoas e se essa outra pessoa tiver com o seu sistema imune enfraquecido, ela pode ter uma infecção mais severa, né?
Então, por exemplo, hoje em dia você tem mais casos de poliomielite no mundo devido à vacina do que devido ao vírus forte. Então, poucos casos, mas eles existem, né? Então, essa é uma forma de obter a vacina, tá? A outra forma é o vírus morto, tá? Ou o vírus completo, ou um fragmento do vírus que você expressa em uma proteína só e você vai obter uma resposta imune também. Muito mais seguro desse ponto de vista, né? O vírus está morto. Perfeito. Mas a imunidade nem sempre é tão eficiente e às vezes ela vai durar pouco tempo. Seria uma vacina que você teria que tomar de novo a cada 1 ano, 2 anos, não sei, né? Então, as duas formas existem. Certamente as duas estão sendo pesquisadas nesse momento. E em algum momento vão aparecer vacinas das duas modalidades e vai caber aos governos e à população decidir qual das duas utilizar. Professor, o senhor é um professor. Sim. E um pesquisador. Uhum. E nós temos o nosso público, jovens. O que você diria para eles a respeito da sua área, potencial, a sua satisfação em ter virado um pesquisador na área de vírus? De modo mais geral, como pesquisador, antes de entrar especificamente na parte de vírus, eu diria que é um trabalho maravilhoso. Eu adoro o que eu faço, é um trabalho onde você nunca tem um dia igual ao outro, você não tem rotina e você está sempre sendo estimulado intelectualmente. Para mim, tivesse que definir o meu trabalho em 2 frases, né? Coisa boa. Então eu acho fantástico, realmente eu não me arrependo em nada de ter ido por esse caminho, né? Especificamente com relação a vírus, isso é uma pergunta interessante, porque até 1 mês atrás a gente trabalhava no nosso canto lá, no nosso laboratório, ninguém dava muita bola porque a gente estava fazendo, né? E de repente todo mundo quer saber, né, sobre vírus e até temos aqui uma pessoa que trabalha com vírus de planta, né, que nem trabalha com coronavírus. Eu diria que é um mundo muito fascinante. Eu me interessei pelos vírus quando eu fazia agronomia aqui em Viçosa. Quando eu nem sabia que vírus infectavam plantas, né? Então eu lembro quando eu tive a minha primeira aula de virologia vegetal, eu achei aquilo, é mesmo? E aquilo me atraiu muito, eu achei muito interessante. Rapidamente busquei um estágio na época, num laboratório que trabalhava com isso, com um professor que também se chamava Murilo, por sinal, uma coincidência. O Murilo, lembro. Murilo Carvalho. Uhum. E nunca mais olhei para trás, foi um caminho excelente, estou muito satisfeito com o que eu faço. É um trabalho, às vezes, um pouco abstrato, né? A gente trabalhar, você mencionou a questão do comitê de taxonomia, né? É um trabalho, às vezes, um pouco, as pessoas não entendem muito bem qual a aplicação daquilo, qual a utilidade daquilo, né? Às vezes precisa de uma pandemia para as pessoas perceberem, né? Perceberem o que está se fazendo. O que está se fazendo, E afinal de contas, você foi fazer o seu PhD no exterior. Sim. Como é que foi esse caminho? Conta para nós. Bom, eu fazia o mestrado aqui em Viçosa, no laboratório do professor Murilo Carvalho, ele foi meu orientador do mestrado, já com vírus de plantas, né? E eu tinha essa intenção de fazer o doutorado no exterior como uma experiência de vida mesmo, né? A UFV é uma excelente universidade. Hoje é raro até as pessoas saírem para fazer o doutorado no exterior, a gente tem condições de formar excelentes doutores aqui, né? Mas a experiência de fazer o doutorado no exterior foi muito boa, impressionante, né? E na época eu consegui, né? Eu nem era professor ainda, fui freelance, né? É mesmo? Fui para os Estados Unidos freelance. Consegui uma bolsa do CNPq na época e fui. Não sabia o que eu ia fazer quando eu voltasse, né? Mas felizmente deu certo, eu consegui voltar e passar no concurso aqui na UFV e ficar aqui. Ótimo. Eu tenho uma pergunta agora um pouquinho capciosa, me perdoe, mas vamos lá. O que você poderia contribuir na sua experiência na questão hoje do ensino? Metodologia, que você poderia recomendar para os futuros professores? Você tem uma experiência, hoje há uma mudança muito grande dentro da universidade, né, daqueles que adentram a ela, que chegam, diferentes níveis. O que você poderia comentar a respeito? Olha, não só de críticas, mas também de busca de soluções. Bom, isso obviamente é uma opinião pessoal, né? Perfeito. Eu gosto do sistema mais tradicional de dar aula. Não, perfeito. Eu dou minhas aulas naquele esquema bem tradicional mesmo, de verbal. Obviamente a gente usa... Expositivo, né? Obrigado. Bem expositivo mesmo. Obviamente a gente usa recursos audiovisuais, hoje em dia é muito fácil, mas eu basicamente estou lá na frente falando, né?
aí os estudantes estão sentados assistindo. Eu gosto muito de fazer perguntas durante a aula, estimular o pessoal, mas é uma aula bem tradicional, né? Eu vejo essas novas modalidades, talvez eu esteja velho para aplicar isso, né? Mas eu realmente gosto do sistema tradicional. Agora, uma coisa que eu acho que, de novo, nós fomos forçados a isso, mas por outro lado acho que veio para ficar, a gente vai começar a ter mais modalidades de aula à distância. Ensino à distância, Ensino né? à distância. Nós estamos vivendo isso nesse exato momento e tem muita gente que está vendo que a experiência é positiva, né? Eu acho que muita gente que resistia a isso antes foi forçado a fazer isso agora e está encarando de forma mais positiva. Eu acho que quando essa confusão toda passar, o ensino à distância talvez seja mais aceito, mais bem aceito. Eu acho que a grande vantagem do ensino à distância é você pegar pessoas experientes, né? Porque, como você disse, você dá uma aula tradicional, passa, né? Mas imagina você pegar alguém que tem um potencial, tem um conhecimento, você gravar uma aula com Einstein, uma aula com determinadas pessoas, né? Que sabem ministrar uma aula. Eu acho que a imagem é fantástica, né? Eu concordo. Talvez este seja o nosso grande ganho. E você vai atingir um público muito maior. Né? Você, com uma aula à distância, você está dando aula para potencialmente milhões de pessoas. Enquanto eu, nas minhas aulas expositivas, eu estou com 15 pessoas na sala. Sim. E a experiência, né? Sem dúvida. Infelizmente, a experiência, você transferir, não é tão simples assim. Não é não. Professor, o que você diria, finalizando aqui, o que você diria a respeito, para a nossa população, a respeito do nosso ataque de guerra, do coronavírus? O que você recomenda como especialista na área? Nossa, eu recomendo, acredite e confie na ciência. A gente não tem outra saída, né? No Brasil, a gente está passando por uma situação difícil de apoio à ciência, de recursos para a ciência nos últimos anos. E, de novo, eu acho que essa situação tão trágica que está acontecendo está mostrando para as pessoas que a gente precisa de investimento a longo prazo em ciência. Ciência não é gasto, né? Ela é, de fato, um investimento. A duras penas, a gente tem uma estrutura que foi construída ao longo dos anos, que hoje está sendo usada aí no combate ao coronavírus. E isso precisa continuar cada vez mais. Conhecimento, né, professor? Exatamente. Sem conhecimento... O seu título aqui é perfeito. Né? Sem conhecimento você não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Atirar no escuro já passou aquela época, né? Exatamente. Professor, é uma honra tê-lo aqui conosco, uma satisfação prazer. muito grande. Eu conto com você em próximas entrevistas, com certeza. Vai ser um prazer. Tá bom? Porque nós queremos, na verdade, levar essa ciência, esse conhecimento seu e de toda a sua equipe para a melhoria de vida da nossa população. Tá bom? Agradeço de coração. Muito obrigado. E para todos nós que nos assistem, fique conosco, TV Viçosa, especialidade Ciência para a Vida. E contamos aqui com a ajuda de um especialista extraordinário, o professor Murilo Zerbini, especialista em virologia de plantas, e traz também todo o seu conhecimento a respeito de outros assuntos. Fique conosco.